Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Professor, Por enquanto tá uma tela preta. Agora foi. Agora foi. Foi? Conseguiram ver, então? Foi sim. Foi? Tá. Então, vamos lá. Então, o nosso relatório 5, tá bom? Chama lançamento oblíquo. Vocês fizeram a teoria disso. E hoje, no FET, vocês vão fazer uma coleta de dados, fazer um gráfico e entregar a solução de duas grandezas físicas que eu gostaria de obter, que é o lançamento, a velocidade de lançamento e a aceleração da gravidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu já estou dando o esboço do relatório, então vocês vão ter que gerar em cima dele, né? Preencher as coisas aí que devem ser preenchidas, tá? Dados, o nome do aluno, a turma, o assunto, lançamento oblíquo, princípios básicos. Então, vocês vão fazer esse relatório na forma manuscrito, tá? Do item 1 ao 5, que é todo o relatório, em uma folha de sulfite ou qualquer folha que não tenha linha, tá bom? Aí vocês escaneiam em PDF e encaminham via EVA, que eu vou liberar hoje para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer uma anamorfose da função de potência. O que é anamorfose? É transformar a função, que não é uma reta, numa função linear, que é uma reta, tá? Vai usar para esse método de hoje também a renomeação de variáveis. Os outros dois métodos, que é papel monologue, papel de log e ainda regressão linear, vocês vão ver no semestre seguinte, tá bom? Mas nesse momento, só o papel milimetrado, tá? Muito bem, então vai construir o papel milimetrado usando o modo escala. Eu vou propor um modo escala. Vocês vão determinar a velocidade de lançamento para mim da partícula, VO, e... perdão. Vou fazer o contrário para vocês. Eu vou admitir que vocês conhecem o G e vocês vão calcular para mim a altura de lançamento, tá? A altura de lançamento e a velocidade inicial de lançamento, tá bom? O que eu quero aqui no item 3? Que vocês escrevam uma pequena teoria desse movimento, deduzindo as equações. Na verdade, as equações já estão deduzidas aí, então você vai entendê-las agora e depois escrever nessa seção 3 aqui para mim. Para coleta de dados, a gente vai coletar 6 dados, 6 pontos, PXY da parábola descrita pela partícula. Por que é parábola, eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? E como que vai ser a coleta, também vou ensinar como vocês vão coletar. Então, o simulador é o FET, tá? Ele é aquele simulador grátis para vários experimentos. Vocês já simularam o pêndulo simples com ele e hoje vocês vão simular esse movimento oblíquo, tá? Então, aqui, ó, está dizendo na figura que a altura é de 15 metros. Então, na dedução, você já sabe que tem que encontrar um valor próximo de 15 metros. Não encontrou, tem que rever os cálculos. Tá vendo aqui essa linha azul? Essa linha azul é a trajetória do projétil. É uma parábola, tá vendo? Uma parábola de boca para baixo, tá? Por quê? Vou mostrar para vocês depois, logo em seguida. Vocês vão ter que pegar 6 pontos ao longo dessa trajetória. Vocês vão escolher os 6 pontos. Para esse ponto, você vai ter que coletar o x, que é a medida da distância da origem até o ponto, e vai ter que coletar para mim o y, que é a medida da origem até o ponto, tá? Então, esse conjugado XY é um ponto PXY
dessa parábola descrita pela partícula, tá bom? Muito bem. Então, aqui está a tabelinha para vocês coletarem, tá bom? Então, está aqui os 6 pontos, de 1 até 6, tá vendo? O Y e o X. Quem é o seu Y? Quem é seu X? Como eu disse, você vai escolher esses pontos. Escolher os pontos Y e X, essa coluna aqui, todos os valores de X, você vai elevar ao quadrado, ok? Então, aqui é calculadora pura. Aqui é coleta, mas aqui é calculadora. Se vocês observar alguma coisa pertinente com aquele ponto que você colheu, você pode registrar essa informação aqui. Se não tiver nada, deixa em branco, tá? Aqui está o endereço do simulador, tá? Então, eu vou abrir ele agora para vocês. Vocês também vão poder abrir em casa, que ele é livre, e vou ensinar vocês a fazerem a coleta, tá bom? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Deixa eu entrar no simulador. Eu não sei por que esse link não leva automático no sistema, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, copiar esse endereço, vou colocar dentro de uma página aqui da internet para vocês. Tá aqui, ó, entrou no FET. Então, eu tenho alguns modelos dentro desse sistema, desse software, dessa seção movimento de projétil. Eu vou pegar um deles, que é essa região aqui, esse link aqui que é a introdução, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Levantar isso aqui até 15 metros. Então, vocês já sabem que a altura de lançamento é 15 metros. Então, quando vocês fizerem a análise... Professor, o senhor não está compartilhando a tela. Ah, caiu? Peraí, então. Deve ter batido em alguma coisa aqui. E agora, estão conseguindo ver? Sim, professor. Tá? Agora sim. Tá. Então, ó, vamos regular aqui para 15 metros essa altura. Então, é só puxar aqui, ó, com o mouse, tá? 15 metros. Então, na hora de fazer continha, já sabe que é 15 metros. Ok? Tá bom? Ótimo. Agora, o seguinte. Tá vendo? Esse ícone aqui, ou essa barra, você regula a velocidade de lançamento. Vai ser um lançamento horizontal, então você está regulando a velocidade inicial. Então, você já sabe que você tem que obter o valor 15 também, porque você já regulou, tá vendo? Então, aqui, resistência do ar, a gente não vai colocar, tá? Aqui é a massa e o diâmetro do projétil. Vocês vão ver que na nossa equação, massa e diâmetro do projétil não entram, porque não tem resistência do ar o meu sistema. Então, qualquer valor que você deixar aqui, tá valendo, tá bom? Você pode selecionar aqui, a título de aprendizagem, esse ícone que ele mostra para vocês ao longo do movimento, qual é a velocidade total. Se você selecionar ele mostra ao longo do movimento quais são as componentes X e Y da velocidade do projeto durante o trajeto, tá bom? E da mesma forma para a aceleração. Na verdade, a aceleração vai ser uma só, é a G para baixo, né?
E dessa forma, você pode já simular, porque já está todo setado, tá bom? Muito bem, eu não vou colocar isso aqui, porque só carrega a minha imagem aqui, tá bom? Em termos de detalhes, então, para mim, não interessa. Então, eu vou disparar o projétil, ó, uma parábola, a gente vai ver por quê, tá vendo? E você vai escolher 6 pontos nessa trajetória. Se você for usar esse instrumento aqui, que é uma trena, você vai ter que prolongar essa linha aqui até aqui embaixo e traçar uma outra linha aqui, e para você registrar de que ponto você vai medir, tá? Usando isso aqui, que isso aqui vai ser o seu zero, tá bom? Muito bem. Mas existe um outro recurso, que é este aqui, que você coloca no ponto que você quer, e você tem a distância x, a altura, então você tem a distância. Imagine uma tracejada marcando o centro dessa plataforma e uma outra linha aqui paralelo ao solo. Então, o ponto zero aqui, a origem que você fará a coleta, a partir de aqui. Então, se você medir desse ponto até o ponto X, vai registrar 15 metros para você. Se você medir desse ponto até o ponto Y, ele vai registrar essa altura para você. Ele já está registrando aqui. E de antemão, ele já está dizendo para você que gastou 1 segundo para a partícula sair, para o projeto sair desse ponto e chegar até esse ponto. Ok? Muito bem. Então, a coleta é simples. Basta ir andando ao longo da trajetória, pegar este é valor X e este é o valor Y, e registrar naquela tabela que eu mostrei anteriormente, tá vendo? Ó? Então, façam isso para 6 pontos, registrando lá. Não precisa registrar o tempo, porque você só precisa do X e do Y, tá bom? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? A tabela, o X, o Y, que você vai pegar lá por aquele instrumentozinho, calculador, elevar ao quadrado, fez a coleta. Agora, como que você vai analisar essa tabela de dados? Se você tiver a tabela de dados que já tem, e você tiver as equações, que você também já viu na teoria, você vai fazer a análise do experimento fazendo o gráfico, é o que a gente vai fazer. Não sei se vocês se lembram, no eixo X desse movimento, ele era um movimento com velocidade constante. Então, na verdade, a equação completa aqui era x é igual a x0 mais v0x vezes t, ok? E aqui embaixo, a equação de y era y0 mais v0y vezes t menos g sobre 2t². Tá vendo? Muito bem. Agora eu vou voltar esse meu desenho. Olha o x inicial. O x inicial é 0, ó. Tá vendo? Ó? X inicial é 0. Então, e o y inicial? O y inicial, a partícula saiu desse ponto. Então, o y inicial é 15 metros. Só que você não vai colocar esse valor. Você vai tentar deduzir esse valor. Tá bom? Mas o x0 você já conhece que é 0. Então, isso aqui vai ficar x é igual a v0x vezes t. Agora, vamos voltar no meu desenho de novo.
Se a partícula tivesse saído do canhão com uma certa inclinação, aí você teria uma velocidade, isso aqui é a velocidade inicial. Aí você teria uma velocidade ao longo do eixo X, que seria o VOX, e teria uma projeção de velocidade no eixo Y, que seria o VOY. Só que esse vetor velocidade saiu na horizontal aqui, ó. Tá vendo? Saiu assim. Então, a componente de velocidade VOY é zero. Imagine esse segmento de reta e abaixando em direção ao eixo X, ó. Toda vez que ele abaixa, a componente VOY vai diminuindo, tá vendo? Quando ela chega nesse ponto, o VOY é zero. Então, ela só tem VOX. Então, o VO, na verdade, é só igual o VOX. Por quê? Porque essa componente essa componente VO, na verdade, está ao longo do eixo X somente. Então, VOX, quando for lançado paralelo ao eixo X. Então, eu vou voltar nessa equação e escrever simplesmente que X é VO vezes T. Não preciso fazer distinção em VOX, porque o VOY é zero. Resolveu o problema. Se VOY é zero, automaticamente você já tem esse termo aqui, ó, zerado. Tá vendo? Então, o seu Y fica o Y0, que é aquela altura de 15 metros que você vai ter que chegar, já sabe o valor, muito fácil, né? Você ir para uma viagem sabendo onde tem que chegar e que hora tem que chegar, né? Menos G sobre 2 T quadrado, ok? O que você faz para chegar nessa equação? Você isola o tempo deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu escrevi em cima errado. Então, você vai isolar o tempo. O X já está em cima e o VO já está embaixo. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Isso aqui é equação 2. Tá vendo? Opa, perdão. Equação 2. Daí eu vou substituir a equação 1, que é essa, em 2. Então, como que vai ficar? Y é Y0 menos G sobre 2. T, quem é T? X sobre V0 ao quadrado. Daí vai ficar Y é igual a Y0, menos G, está aqui em cima, X quadrado em cima, está lá, e V0 quadrado embaixo, 2V0 quadrado embaixo. Olha agora, isso aqui é uma parábola. Tá? Por quê? O expoente de x é ao quadrado. Então, entenderam por que aparece o termo quadrado aqui? Olha o expoente, o coeficiente que está multiplicando o x quadrado é negativo. Se é negativo, é por isso que essa trajetória
é assim. Deixa eu pegar uma outra cor, o preto mesmo. Ó. Tá vendo? A parábola completa é assim. Matematicamente, o matemático enxerga tudo isso aqui. Tá vendo? Enxerga isso tudo aqui, ó. Mas, para o físico, ele só fica com o lado direito, porque nesse lado aqui, o tempo acontece isso, mas o tempo é negativo. E na física experimental, e na física, não experimental, na física, tempo negativo não existe. Tá bom? Então, você só vê esse lado da parábola. Então, esse negativo mostrando que a boca da parábola é para baixo. Tá vendo? E a equação é uma parábola. Agora, se você plotar y com relação ao x, olha o que você vai enxergar. Y com relação a x. Y com relação a x. Dá isso. Agora, se você colocar aqui o x quadrado, se você colocar ali, não o x, mas o x quadrado, desculpe. Colocar aqui o x quadrado, não o x, e fazer y em x quadrado, essa parábola se transforma em algo parecido com isso, ó. Uma reta. Ok? Ou seja, isso aqui transforma numa equação de reta se no eixo y do seu gráfico você colocar o y. No eixo x do seu gráfico você colocar o x quadrado. Quando você faz isso, automaticamente você associa que o coeficiente linear da reta vai te dar o y0. E o coeficiente angular da reta vai te dar o valor de V0, já que você conhece o G. E eram as duas coisas que você gostaria de determinar. Então, determinar aquilo que foi pedido no slide 1 é hoje calcular o coeficiente linear e angular da reta. Ok? Então, vamos construir o nosso gráfico. Tá vendo? Tá aqui o meu gráfico. Coloquei no eixo y, no eixo x, o x quadrado. Tá vendo? Abri parênteses, coloquei as unidades nos eixos. Não é invenção do Claudemir, isso é uma convenção. Tá vendo? E estipulei o tamanho dos eixos em x e o tamanho do eixo em y. Vou começar com o eixo y. Ele quer que, a partir do zero, que está aqui, ele quer, a partir do zero que está aqui, até 120 milímetros, abrindo a régua, deu aqui, ele quer que você coloque 20 metros. Ok? Perfeito? Muito bem. Agora, ele quer que nesse eixo você faça as divisões de 5, 10, 15 e 20. 5, 10, 15 e 20, que é o que ele chama de intervalo. Para você marcar isso, você monta a equação de escala. L de Y, opa, desculpe. M de Y
M de Y seria L de Y sobre Y máximo menos 0. Por que 0? 0. O M de Y é igual a 120. Y máximo é 20. Isso dá 6. Então, sua equação mágica de abertura na régua é 6 vezes Y. Com essa equaçãozinha, você vai marcar esses intervalos. Com essa mesma equação, quando você for marcar esse ponto, por exemplo, e você conhece o valor do y naquele ponto, você multiplica por 6 e você vai saber perfeitamente qual é a posição desse ponto na sua escala. Não escreva o valor, lembra? Não escreva. Agora, para o eixo X, ele quer que você faça o seguinte: a partir do 0 até aqui, que é 120 milímetros, você vai marcar 1000. 1000. Só que ele quer que nesse eixo você gere um intervalo de 250. Então, é 250, 500, 750 e 1000. 250, 500, 750 e 1000. Qual seria a posição correta desses números? Aí você monta aqui. M de X, L de X, X máximo, menos 0. Por que 0? Está aqui. M de X é igual a 120, porque ele escolheu isso também. E X máximo, que é 1000. Divide, dá 0,12. Sua equação de abertura na régua, 0,12 vezes X. Ok? Então, para marcar o 250, 250 vezes 0,12, tá? Aí dá abertura em milímetro, você marca aqui. Dá 30 milímetros, você vai abrir 30 milímetros e escrever 250. E esse ponto aqui? Qual é a localização correta dele aqui? Você pega o valor de X daquele ponto, multiplica por 0,12, ele vai dar quantos milímetros você vai abrir daqui até aqui. Entendeu? Enquanto essa equação, você conhece o valor do Y, multiplica por 6, ele vai dizer para você quantos milímetros que você vai abrir aí. Ótimo. Muito bem. Relembrando, o coeficiente linear que você precisa calcular, como que você o obtém? Você faz a sua reta cortar o eixo Y. Tá vendo? Cortou o eixo Y, a leitura do valor Y daqui é o seu A. E o seu A, só para você relembrar, é quem? É o Y0. Qual o valor do A que você espera ali? Aproximadamente 15. Ok? E agora? Como que você vai calcular o coeficiente angular da reta? Tangente de beta. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma canetinha amarela aqui. Você vai reconhecer entre dois pontos quaisquer um triângulo retângulo. Vamos dizer que seja esse. Melhor,
Já está aqui anotado para mim. Ah, eu não vou bater aqui, senão eu vou apagar. Olha, então é só esse tracejado aqui. Isso aqui não, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, deu. Ótimo. Tá aqui. Essa reta está fazendo com o eixo do x um ângulo θ. Então, você vai ter que calcular a tangente desse ângulo. Qual é a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? y2 menos y1. Tá aqui. Qual é o cateto adjacente? Seria o x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Tá? Porque todo mundo que está nesse eixo é ao quadrado, tá vendo? Então, você vai pegar esse valor aqui e não vai elevar ao quadrado e colocar aqui. Você vai pegar esse valor e já colocar aqui. Por quê? Porque todo mundo que está aqui já é ao quadrado. Entenderam? Vai pegar esse valor, vai ler o valor dele aqui, não sei quanto, e vai substituir direto nesse local aqui, nessa posição. Porque este valor que você está lendo já é ao quadrado. Aí você achou a tangente de θ. Como o B é a tangente de θ, e você precisa da tangente de θ, não o ângulo, quem era a sua tangente de θ? A sua tangente de θ era o G sobre 2 vezes 0 ao quadrado. Então, este valor que você encontrou aqui, que eu vou marcar com um B bola amarelo, você vai substituir aqui, ó, B bola amarelo. É G sobre 2 vezes 0 ao quadrado. Portanto, o V0, portanto, o V0 ao quadrado, seria G, que está aqui, e aqui embaixo, 2 B bola amarelo. Você não quer V quadrado, você quer o V. Vai tirar a raiz. Vai ficar o G, que você conhece, 10, 2 B bola amarelo ao... Ah, não, 2 B bola. Tira a raiz. Achou a sua velocidade inicial. Isso aqui tem que estar em metros por segundo. Isso aqui tem que estar em metros. Acabou o seu experimento. Difícil? Bem, como eu disse, a aula já se encerra aqui. Vocês vão entregar isso dia 2/6, tá? Aula que vem, eu vou abrir a sala e vai entrar na sala quem tiver dúvida. Quem não tiver dúvida, não precisa nem entrar na sala, já está liberado. Não tem falta mais, tá? A lista de presença também se encerra aqui, nesse momento, tá bom? Então, vocês ainda têm comigo esse encontro para justamente você tirar alguma dúvida que você achou com relação a essa atividade, tá bom? Combinado assim? Alguma dúvida? Professor. Pois não?
A parte do gráfico, a gente faz em papel sulfite também? Isso, usando régua bonitinho, entendeu? Ah, tá certo. É que tava escrito lá que era papel milimetrado. Ah, não, se você tiver o papel milimetrado, pode usar, entendeu? É que eu tô liberando assim porque é um momento de pandemia e é um jeito de eu não forçar vocês a ir até uma papelaria, entendeu? Ah, entendi, professor. Mas se Obrigada. você já tem o papel milimetrado, pode usar também, Tá certo. tá bom? Mas se não tiver, pode usar o sulfite. Então, deixa eu fechar aqui. Professor, Pois não? eu não tenho papel milimetrado, mas eu tenho quadriculado, pode ser? Pode ser sim. Pode ser. Deixa aqui. Eu parar a gravação para depois